O soldado do exército tá limpando as motos, enfileirou as motos. Eu vou anunciar essas motos, vou mostrar que eu tô no batalhão do exército. O cara vai acreditar, vai jogar o dinheiro na minha conta. Eu vou embora com o dinheiro. O cara fez isso. Falou que era um leilão, mas quem desse o lance mínimo já levava as motos. Um monte de gente de clube de moto, sabe? O cara falou, opa, ficou interessado, leilão das motos do exército. Vai trocar a frota, um monte de gente depositando dinheiro na conta, o cara pegou o dinheiro, o soldado do exército pegou o dinheiro e simplesmente sumiu. Foi viajar, foi passear com o dinheiro. Quando as pessoas chegaram na segunda-feira para pegar as motos, lá no batalhão do exército, fica sempre um soldado na guarita ali, né? O cara falou, o que vocês querem? Não, sai fora, não tem moto nenhuma aqui. Não, a gente veio buscar a moto ou o depósito aqui. Deu a maior confusão. E o soldado fugiu com o dinheiro. Esse mesmo soldado depois se passa por olheiro da seleção brasileira e viaja com o time de futebol sem nunca ter entrado na CBF uma única vez. De quem você está falando, Gotino? Estou falando de Marcelo Nascimento da Rocha, aquele que pode ser considerado, por muitos, o maior golpista do Brasil. Talvez você o conheça como Marcelo VIP, ou VIPs. Marcelo VIP começou a aplicar golpes na infância, não parou mais. Em toda a vida dele, ele chegou a usar 30 identidades. Ele se tornou um homem conhecido por driblar, olha só, policiais, se envolverem em ações como se fosse uma verdadeira brincadeira. Isso em território nacional. A história de Marcelo VIP já virou livro, filme, documentário e ele ficou nacionalmente conhecido depois de ser entrevistado pelo apresentador Amaury Júnior, onde ele se passa pelo filho do dono de uma das maiores empresas aéreas do país. Aqui é a entrevista, ó, abre o áudio, ó. Pode colocar. O que a Gol está passando ao largo dessa crise, não é? Qual é o segredo da Gol? Qual é o segredo da Gol? Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing. O que Olha, ele dá entrevista e ele fala tão bem que as pessoas que estavam na festa, quando terminou essa entrevista, todo mundo falou, vem aqui, Constantino, tudo mais. E acharam que era o filho do dono, era o herdeiro da companhia aérea. Tanto é que no dia seguinte, no hotel, um bacana chegou lá e falou, eu tô com meu helicóptero aí, você não quer dar uma volta comigo? Vambora. Ele falou, eu piloto. E ele sabe pilotar. O Marcelo saiu pilotando o helicóptero com um monte de gente dentro, famosos inclusive. E ele começou a aparecer em festas, eventos com celebridades, sempre pensando no próximo golpe. Quem seria a próxima vítima? Até a polícia americana ele enganou, você vai ver. Marcelo VIP me recebeu para uma entrevista. Falou do passado, falou do futuro. Ele é um homem condenado na justiça, mas está em liberdade condicional. E hoje, acredite você, ele atua como consultor antifraude para grandes empresas. Você vai ver uma reportagem especial agora. Marcelo VIP vai conversar comigo numa entrevista exclusiva, numa reportagem especial. Ele fala com o jornalismo da Record e faz revelações nesta reportagem de golpes que foram aplicados e como ele vive hoje. Ele está arrependido? Ele mudou? Veja comigo na reportagem Balança. Quando você foi pego pela primeira vez, você já estava cometendo os crimes há quanto tempo? Ah, eu acredito. Demorou? Demorou. Pra você ser pego pela primeira vez? Demorou. Demorou pelo menos acho que uns 4 ou 5 anos. Marcelo Nascimento da Rocha. Seria ele o maior golpista do Brasil? Ele ficou preso por um bom tempo. Agora está solto, em condicional. E mesmo em condicional, o homem que chegou a ter 30 identidades diferentes vai falar com exclusividade ao jornalismo da Record.
Quem é o Marcelo Nascimento da Rocha? Marcelo Nascimento da Rocha, hoje uma pessoa extremamente tranquila, uma pessoa extremamente trabalhadora, extremamente honesta, mas que no passado aprontou algumas. A história de Marcelo virou livro, virou documentário. Então nós passamos dando rasante na base, eles acharam, pronto, os traficantes compraram o caso para derrubar nós. Virou filme interpretado por Wagner Moura. Um dos golpes mais famosos de Marcelo foi se passar pelo filho do dono de uma companhia aérea. E ainda deu entrevista para um dos apresentadores mais famosos da televisão. Um sujeito tão afável, fiquei apaixonado por ele. Entrei nesse conto e entrevistei-o 2 vezes. Eu acho que eu vou botar a primeira entrevista no ar agora, do meu encontro com ele. Olha aí, bota aí, ele que se fazia passar por filho do dono da Gol. Na verdade, nós não temos segredo nenhum. Nós partimos do princípio básico do nosso grupo, que é nunca estar devendo nada a ninguém. Então nós temos nossos aviões pagos, quitados e não fizemos leasing, o que prejudica a aviação. Essa pro Amauri foi mais uma parte divertida da história da festa, né? O que eu queria era estar na festa. Eu não tinha ideia da dimensão que ia tomar isso, eu já estava dentro da festa. Quando eu passei pelo Amauri, a produtora dele correu atrás dele e falou: esse cara é o ex-presidente da Gol e tal. Daí ele voltou, o Constantino, e fez a entrevista. Quer dizer, se tinha alguma pessoa naquele camarote que tinha dúvida de quem eu era, a partir daquela entrevista não teve mais, né? E aí começou a chover na horta a mulherada lá. Ele era cara de pau, corajoso. Os golpes de Marcelo chamam a atenção. Em um momento ainda bem jovem, no Exército, ele vendeu as motos da Polícia do Exército, marcou um leilão, pegou o dinheiro dos compradores e foi viajar. Tava servindo o Exército e tal, e aí a gente tirava serviço no QG. E eu fui lá no quartel-general, olhei lá, tinha aquelas motos lindas, Harley Davidson da pé e tal. Eu falei, cara, eu preciso sair do Exército, mas eu preciso sair do Exército bem saído mesmo. Eu vou fazer um leilão dessas motos aqui. Eu falei, ó, galera, aqui é o tenente fulano de tal, do Exército e tal, nós vamos leiloar nossas motos e tal, vai tirar umas fotos das coisas, mandei pra eles. Juntou a galera, eu falei, ó, eu não vou nem deixar ir pra leilão, o lance mínimo é tal, aí quem pagar pode ir buscar segunda-feira. Os caras me pagaram, eu zarpei, fui pra Porto Seguro. Na segunda-feira, quando os caras chegaram com o caminhão lá, só levaram enquadrada de fuzil. Que moto que você comprou aqui? Olha essa história agora. Marcelo estava fugindo da polícia e a polícia chegou no hotel. Marcelo então se passa por olheiro da seleção brasileira e vai embora sem ser visto no ônibus de um time de futebol. Estava escondido no hotel e a polícia acabou descobrindo que eu estava naquele hotel, mas não sabia o apartamento e nem o nome que eu estava usando. Era bem na época da Copa. Vou conversar com esses jogadores. Eu falei, quem que é da comissão técnica e tal? Eu sou observador técnico da CBF e queria ir pro jogo com vocês. Eu, não, pô, foi lá, me apresentou um diretor, etc. Eu já saí no meio do time de futebol, a polícia tava lá na frente, eu já tava vazando embora. Fui parar em Cascavel dentro do ônibus. As armações de Marcelo foram aplicadas também no exterior. Marcelo conta uma história que estava conduzindo um avião para traficantes. Para não ser pego, ele inventou um boato que os criminosos da região tinham conseguido um caça antiaéreo, que poderia derrubar o avião da polícia. E assim, ele conseguiu passar sem ser importunado. E aí a gente só fez dar um pouco de veracidade na história. Fizemos uma situação com uma outra aeronave, um jato, passamos por cima da base deles, eles ficaram assustados, não levantaram e nisso os pilotos atravessaram a fronteira. Estão querendo minha visita lá no Tio Sam, mas eu não vou não. Você não pode aparecer lá. Não, tô bem aqui no Brasil. Mas um dia a casa caiu. No dia em que foi preso, Marcelo estava aplicando um golpe. Foi no aeroporto do Rio de Janeiro. E ele estava na companhia de 3 famosos. Os atores Marcos Frota, Carolina Dickmann e Ricardo Mack. Eu vi o policial federal se aproximando, né? E quando eu vi o policial federal que ele veio, aí ele perguntou, ele falou, tua identidade e tal. E eu já dei identidade, só que a minha identidade já estava com o nome de Juliano, não estava com o nome de Henrique Constantino.
E aí o Marcos Frota olhou pro agente federal e falou assim, tá maluco? Pedindo identidade pro dono da Gol. Aí o policial federal olhou assim e falou, você é dono da Gol? Eu falei, não, eu só sou da diretoria e tal. Tentando desconversar e tentando empurrar o Ricardo Mac pra lá e o Marcos Frota. E aí o policial digitando e tal lá no computador e a Carolina Dickman já estressada porque nosso voo estava atrasando o lugar do policial federal. De repente ele virou a tela do computador aí, ó. Seu dono da Gol aí. Mostrou minha foto lá procurada. A mulher quase desmaiou. Se a polícia não tivesse aparecido, o que tinha acontecido ali? Eu tinha vindo para São Paulo na festa. A polícia descobriu 16 identidades diferentes de Marcelo, mas ele chegou a usar cerca de 30. Para ele, esses foram os principais crimes cometidos. E tudo começou ainda na adolescência. A morte do pai foi um trauma. E depois disso, os golpes começaram. O primeiro, ele se passa pelo sobrinho do dono de uma empresa de ônibus. Marcelo viajou pelas praias do sul do país sem pagar. Primeiro golpe, mas foi o que me deu vontade de, quando eu voltei, de sair para o mundo, de conhecer, de ir atrás das coisas por mim mesmo. E foi quando eu me passei por filho do dono da empresa de ônibus, por sobrinho do dono da empresa de ônibus, para viajar e ficar nos alojamentos da empresa. Que eu não era sobrinho, nada, e aí cortaram, parei de viajar. Mas tive a vantagem de viajar de ônibus de graça. Hoje Marcelo presta consultoria antifraude, ajudando empresas a não caírem em golpes. Diz que agora anda na linha e que não quer mais ter problemas com a justiça. Marcelo diz que tem muitos arrependimentos, mas não todos. Eu acho que o que eu mais aprendi é que, assim, o ser humano ele tem que ser estudado pela NASA mesmo, porque são várias ferramentas que ele utiliza. Mas, às vezes as pessoas me perguntam, você se arrepende? Eu me arrependo de várias coisas, eu não faria de novo, né? E tem várias coisas que eu não me arrependo porque eu pensei exatamente antes de fazer. Mas eu acho que, enfim, conhecer o ser humano foi o maior aprendizado que eu tive nessa vida toda. Tá, aí você viu apenas algumas das histórias deste homem que foi preso, ficou um tempo na prisão, agora está incondicional. Agora, tem uma história, por exemplo, que tem uma rebelião em Bangu e ele está lá e ele lidera a rebelião como se ele fosse um criminoso famoso. Ele ia se metendo nas histórias e o cara não tem medo. Não tem medo das consequências, né? E eu perguntei a ele, falei assim, você faz pela adrenalina, pelo dinheiro, pela fama? E ele falou, olha, eu nunca tive problema em relação à fama, eu só gostava de estar em alguns lugares que eu não conseguiria estar, mas com a minha conversa eu consegui chegar. Se tudo isso que ele fez tivesse feito pro bem, seria maravilhoso, né? Porque ele é um gênio do mal, né? Ele é um gênio do mal. Ele disse que agora está do bem. Agora, ainda bem que chega uma hora na tua vida que você pensa... Agora, essas histórias, ele é muito cara de pau. Muito cara de pau. Vamos lá, tô recebendo um chamado ao vivo agora, direto de Salvador, na Bahia. Vou conversar com a Maíra Portela.